Olá, queridos, estamos aqui para mais um vídeo e vamos falar aqui sobre mais um personagem bíblico. E hoje a gente vai estar falando aqui sobre José do Egito, o filho de Jacó, que tinha 11 irmãos, que tinha uma irmã, totalizando 13 pessoas ali na sua casa. E ele era uma pessoa muito amada, porque ele era filho de Raquel, que era amada de Jacó e que era o primogênito de Raquel, e os irmãos dele ficavam com muito ciúme. E como se não bastasse, ele teve um sonho, teve dois sonhos, aliás, onde nesses sonhos Deus revelava para ele que os familiares dele haveriam de se prostrar diante dele. E ele contou esses sonhos. E os irmãos ainda ficaram mais enciumados. E num determinado dia, quando ele foi visitar os irmãos no campo, aconteceu que de longe eles viram José e falaram assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos matar ele. E ali, quando ele estava chegando, jogaram ele dentro da cisterna, e é interessante isso. Ele tem a revelação, tem o sonho, Deus fala com ele, ele sente a presença de Deus e logo depois ele vai parar no fundo de uma cisterna. E muitas vezes acontece isso, e a gente precisa entender como que é o mecanismo de Deus e não podemos murmurar de maneira alguma. Bom, então vieram os amalequitas em rumo ao Egito e Rubens, o mais velho, falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos abortar o plano de morte e vamos vendê-lo e vamos falar com o papai, que era Jacó, que ele morreu. Então içaram José do poço, venderam eles para os amalequitas, que foram em rumo ao Egito. E ali no Egito, esse homem, ele foi parar na casa de um oficial do rei chamado Potifar. E Potifar gostou muito de José, porque aonde José ele colocava a sua mão, as coisas funcionavam. E ele falou assim: olha, eu quero você agora, não como escravo, mas eu quero como um gerenciador, um gestor da minha casa. E ele ficou gerindo a casa dele até que a mulher de Potifar cresceu o olho nele, tentou seduzir. Ele tinha 17 anos, acredito eu, um jovem vistoso, inteligente, bonito, próspero. Então a mulher cresceu o olho nele e ele então disse não para a mulher. Ela inventou uma calúnia para ele ou contra ele e ele foi parar na prisão. Um homem que tinha a palavra de Deus, a revelação de Deus, agora ele vai parar na prisão. E ali na prisão ele fica alguns anos ali na prisão e ele também se torna uma pessoa próspera ali naquela prisão. E o que acontece é que ele começa a revelar. Deus dá esse dom para ele de revelar sonhos. E aí ele começa a revelar sonhos, revelou o sonho de um copeiro e de um padeiro. Os sonhos se cumpriram. Um tempo depois, Faraó teve um sonho enigmático. Então o copeiro lembrou de José. Então falou com o faraó, falou assim: olha, quando eu estava lá na prisão, José, um prisioneiro, ele revelou os sonhos, tanto do padeiro que faleceu, como eu que estou aqui, e os sonhos bateram. Então o faraó falou assim: então chama esse jovem. E José interpretou o sonho de Faraó na íntegra. E ele disse assim: olha, Faraó, vão ter 7 anos de vacas gordas e depois vão ter 7 anos de vacas magras. Então é bom que você coloque um bom administrador para que ele possa gerir bem os seus negócios, porque depois vão vir 7 anos de vacas magras. E aconteceu que Faraó ficou impressionado com aquele jovem e falou assim: então vai ser você essa pessoa que vai administrar todos os meus negócios. Então houve uma virada de chave. Então, só para localizar você com relação aos tempos, José, ele saiu da casa dele com 17 anos. Com 30 anos ele foi fazer vamos dizer assim, essa entrevista lá com o faraó, onde ele revelou os sonhos de Faraó. E ele assumiu aquele governo do Egito, ele foi o primeiro-ministro do Egito, ele só estava abaixo do faraó. E só para você ter uma noção, o Egito naquela época era como os Estados Unidos hoje, e ele passou a ser o cara que mandava em tudo ali no Egito. Ele começou a fazer isso com 30 anos. Houve os 7 anos de vacas gordas, onde ele administrou tudo, e aí depois houve mais 2 anos, aonde então veio uma crise enorme lá em Canaã, e eles, então, os irmãos dele, a família dele, os pais, todos foram até ele ali. Para quê? Para comprar mantimento. Ele se revela para a família dele, houve muito choro, uma história linda, maravilhosa. Enfim, demorou-se exatos 22 anos para se cumprir os sonhos que ele teve. Então vale a pena esperar no Senhor e seja fiel. Se você tem uma promessa, se você tem uma palavra de Deus,
Seja fiel a Deus, não barganhe os seus sonhos, não abra mão dos seus sonhos e deixa Deus ser Deus na sua vida, ainda que as coisas estejam ruins, ainda que você esteja na cisterna, ainda que você esteja na dificuldade, deixa Deus ser Deus na sua vida e Deus vai fazer aquilo que Ele quer fazer. Amém? Então deixa aqui essa palavra hoje, esse testemunho maravilhoso dessa pessoa chamada José do Egito. Que Deus possa estar te abençoando grandemente e amanhã nós estamos aí para mais um vídeo. Deus abençoe!